Olá, galera, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou responder algumas perguntas, tá? Que eu deixei a caixinha lá no Instagram e vocês encheram de perguntas. Fiquei muito feliz. Eu anotei algumas aqui, tá? E eu vou respondendo, e se vocês tiverem mais perguntas, vocês vão me perguntando e eu vou falando. Antes de eu começar com as respostas das perguntas, eu quero falar um pouquinho para vocês da importância da drenagem, tá? Igual eu falei, venho falando em todos os vídeos, cada médico tem sua conduta diferente, né? E o que eu peguei, ele é rígido, mas é um rígido bom, né? Que tá me proporcionando uma cicatrização, uma recuperação, um pós-operatório muito, muito bom. Sem dor, sem complicações. Assim, tá excelente. Graças a Deus e ao meu doutor. Então, vamos lá. Como eu já falei para vocês nos vídeos anteriores, se você ainda não assistiu, assiste lá na sequência para entender todo o processo que eu tô falando devagarzinho. Ai, deixa eu tirar o óculos, tá pegando aqui. Todo o processo, desde o início, como eu decidi fazer a abdominoplastia, o dia da cirurgia, o que usar na mala e muita coisa aí, né? Eu tenho uma fibromialgia, né? E a espondilite anquilosante, né? E são duas doenças que me trazem muita dor, né? Diariamente. Faltando, acho que uns 20 dias antes da minha cirurgia, que já estava marcada, eu comecei a sentir muita dor. Muita, muita, muita dor. Também eu atrasei a medicação que eu tomo a cada 8 semanas, que é a infusão do imunobiológico de Symphony, né? Então, eu tive que atrasar, né? Porque não ia bater com a cirurgia. Eu tinha que tomar medicação no dia 27 de junho e a minha cirurgia era dia 2 de julho. Então, era tipo próximo. A medicação era na quinta e a cirurgia era na quarta seguinte. Então, para não ter problema de imunidade baixar, essas coisas assim que eu já falei para vocês, o meu reumato decidiu que melhor fazer um intervalo ali de 4 semanas antes e 4 semanas depois. Então, como eu já estava na época de eu tomar medicação, eu não podia remarcar a cirurgia, eu precisava daquela data, né, por conta de férias e tudo mais. Então, eu optei por não tomar a medicação. Então, assim, faltando alguns dias antes da medicação, algumas semanas, na realidade, eu já começo a sentir muita dor lombar, no glúteo, sei lá como é que se pronuncia. E aí, as dores vai se espalhando por todo o corpo, né? Então, eu tava sentindo muita dor na nuca, muita dor no pescoço, aqui que vinha aqui pro ombro, e essa lombazinha aqui, sabe? Aquele calorzinho que a gente tem aqui. Tava sentindo muito, assim, de meu pescoço ter que ficar assim, sabe? O tempo todo, porque doía demais. E fora o quadril, lombar, coluna, tudo doendo. E aí eu conversei com a terapeuta da drenagem, que é a Kátia, né? Que eu já fiz drenagem com ela há muito tempo atrás. Já fiz, ela é quiroprata, né? E a acupuntura ela também faz. E aí o que que eu fiz? Eu fechei com ela 10 sessões antes da minha cirurgia e fiz drenagem, acupuntura e quiropraxia, que é aquele que estrala tudo, né? Que muita gente tem medo, inclusive eu. Mas, gente, é muito bom, é muito bom. Ainda mais se você encontra um profissional, né, responsável, né? Porque a gente sabe que isso é realmente perigoso, né? Então, assim, eu já conheci a Kátia, tudo, e fui fazer com ela antes da cirurgia para que a minha recuperação fosse mais leve, mais tranquila. Eu estava todo momento muito positiva, eu tinha certeza que tudo ia dar certo, que tudo ia dar certo, que tudo ia dar certo. Mas
também estava consciente que eu poderia ter uma recuperação um pouco mais lenta, por conta das dores, por conta da minha experiência da cesariana. Eu fiquei com a cesárea, ela não abriu, mas parecia que tinha pegado um palitinho de dente e feito vários furinhos na minha cesárea. Então, assim, aqueles furinhos ali não cicatrizava por nada, gente. Ficava vazando aquele líquidozinho. E na época, eu, leiga, não sabia de drenagem, não sabia que existia drenagem. Isso em 2018. Foi ontem, né? E eu não conhecia nada disso, porque a cesariana poderia ter feito uma drenagem também, né? Mas eu não conhecia, então, enfim. E aí eu fiz 10 sessões antes de acupuntura, quiro e drenagem. Eu tenho muita retenção de líquido, né? Então, eu mudei minha alimentação antes, né, da cirurgia. Eu já vinha ali mudando muita coisa. E uma semana antes eu, tipo, zerei quase tudo, né? Açúcar, trigo, farinha branca. É porque eu sei que são processos mais inflamatórios e eu queria que meu corpo tivesse o melhor possível. Reduzir medicamentos para dor, que aleatórios, né? Eu não retirei o que eu já tomava, que o cardiologista e o reumatologista falaram que eu poderia continuar tomando, que era fluoxetina e pregabalina 75 miligramas no período da noite. Então, eu continuei esses dois. E tomei algumas vitaminas por conta. Vitamina C, para dar uma aumentada na imunidade, D, né? Enfim. Então, tomei muito suco de beterraba, para aumentar os glóbulos vermelhos, né, frutas vermelhas, né? Então, pós isso, a minha recuperação foi excelente. No dia da minha cirurgia, eu não estava sentindo dor nenhuma no corpo. E eu falei, graças ao meu bom Deus e a Kátia. A gente não pode esquecer da Kátia, que ela é um anjo que Deus colocou na minha vida, né? Então, graças a Deus, foi ótimo. Porque pensa, se eu já estava toda dolorida antes da cirurgia, e a cirurgia eu precisava de repouso, ficar deitada, a espondilite anquilosante ia gritar, né, gente? Sem medicação, 100% deitada. Ia ser um caos. Enfim, e de agora eu vou respondendo as questões e vou começar pela da drenagem que vocês me perguntaram, tá? Então, assim, me perguntaram quanto tempo depois começa as drenagens no pós-operatório. Cada médico tem uma conduta, tá, gente? Vou deixar aqui bem claro para vocês, vou ficar falando isso toda hora, porque realmente cada médico tem uma conduta. Eu tenho amigas que operaram e cada um é diferente do outro. Então, eu vou falar aqui para vocês a minha experiência. E também são dicas para quem já tiver com data de cirurgia, agendado ou está se programando, faça anotações no seu caderninho e pergunte diretamente para o seu cirurgião como vai ser a conduta dele referente a isso. Eu fiz isso também, tá? Então, vai lá. Quantos dias começa a drenagem? A drenagem, o meu médico autorizou só depois da retirada do dreno, que foi com 7 dias. E aí, eu retirei o dreno com 7 dias, comecei a drenagem no 8º. E ele pediu que fosse um dia sim, um dia não a drenagem, tá? Então, eu segui assim, um dia não, até eu estava com 37 dias, aí ele pediu para reduzir 2 vezes por semana a drenagem. Aí eu reduzi para 2 vezes por semana e hoje estou com 76 dias de pós-operatório e estou fazendo 1 vez por semana. Então a gente foi reduzindo devagarzinho e foi ótimo, porque ajuda. Igual eu falei para vocês, eu não senti dor. Em nenhum momento eu senti dor. Mas quando a gente fica muito inchada. E esse inchaço pode perdurar até 1 ano, né? Que é o que diz as pesquisas, né? Que é normal, seu corpo está cicatrizando e tudo mais, a retenção de líquido, ele está prendendo, seu abdômen está fraco, né? Ele está prendendo como é que fala? Os músculos estão aprendendo novamente a ficarem fortes. Tanto que você tem que fortalecer seu músculo depois, né? E aí, vamos lá. Quantos dias o dreno? Que é mais ou menos isso que eu respondi, né? O dreno
vai da conduta de cada médico e como que tá saindo o líquido do seu corpo. Tem alguns médicos que eles pedem para medir, né? O meu não pediu. Ele só pedia para retirar e eu acho que, não sei, ele não pediu para medir. Quando eu cheguei lá no retorno com 7 dias, ele retirou o dreno, né? E o dreno, gente, é engraçado que a gente acha que o dreno, ele fica, né, aqui no nosso abdômen, né? Aí a gente acha que é só isso aqui que tá dentro. Mas não, é uma mangueira que tá lá dentro do seu abdômen mesmo, assim, bastante. Tanto que quando a enfermeira tirou, ela foi puxando, ela tira o ponto, né, do dreno, assim, que fica no dreno. Aí você sente aquela puxadinha, né? Não é dor, é uma puxadinha. E aí ela fala assim, ó, você pode sentir queimação, ardência e tudo mais quando eu estiver retirando. Aí eu falei, ai, vou sentir alguma coisa. Eu já fechei o olho assim, coloquei a mão assim no abdômen assim, ai meu Deus, ajuda. Aí ela foi enrolando assim na mão, ó, puxando e... Aí o meu marido até falou assim, nossa senhora, tinha tudo isso dentro de você e a gente com medo de estourar a qualquer momento. Claro que tem um risco, né, gente, de, sei lá, uma criança puxar. O meu cachorro puxou uma vez. Só que graças a Deus não aconteceu nada. Sabe quando ele foi pular em cima de mim assim, deu aquele tranquinho para baixo. Mas foi só isso, graças a Deus. Não, eu fiquei assim, ai meu Deus, desesperada. Banho. Banho. Gente, a do banho é terrível. Ó, mas eu vou falar, eu achei que eu ia sofrer mais, tá? O meu médico também, ele não autoriza o banho antes da retirada do dreno. No dia que eu retirei o dreno, ele falou assim, liberada para banho. Aí eu cheguei em casa, era 8 horas da noite. Eu falei, vou tomar banho. Meu marido, ai, me coisa tomar banho esses dias, deixa eu tomar banho amanhã. Eu falei, vou tomar banho hoje, vou tomar banho hoje. E eu fiz o relato para vocês de como foi o meu primeiro banho. A sensação é horrível, porque você tira a faixa, no meu caso que eu tava com a faixa, e depois de retirar o dreno, foi que eu fui utilizar a cinta. É como se você perdesse toda a sua força, a sua segurança. Então, os primeiros banhos tem que ser na cadeira, gente, porque eu não tinha confiança nenhuma, eu não senti dor. Mas era como se eu fosse cair a todo momento, é uma sensação muito estranha. Então, meu médico liberou o banho a partir do... Vamos colocar aqui o 8º dia, né, que eu tirei o dreno no 7º. Mas já ouvi dizer que tem gente que libera 48 horas depois, né? E olha que eu estava com a cola cirúrgica, que ela é impermeável, mas mesmo assim ele não autorizou, acredito eu, que por conta da entrada do dreno. Não sei, né? Quantas injeções de Clexane? Também, cada médico tem uma conduta diferente. O meu médico receitou 7 injeções de Clexane. E aí a primeira eu tomei no hospital mesmo, lá por conta deles, e só comprei 6 injeções, tá? Tem um contato de uma moça que vende injeção, tá, gente? Certificado, tudo bonitinho, original, tudo ok. Caso alguém queira, pode entrar em contato comigo, tá bom? Comprei tudo com ela, tudo certo, tudo ok. Então, eu utilizei em casa mais 6 injeções. Foram ao total de 7. Quanto tempo depois parei de tomar medicações? Medicações depende muito do que você usa. Igual eu falei, eu continuei com pregabalina e com fluoxetina antes da cirurgia, durante, depois, não parei. Mas eu já ouvi dizer que muitos remédios, eles pedem para você cortar 30 dias antes, 15 dias antes, principalmente alguns anticoagulantes, né, paracetamol, que também afina o sangue, vários outros remédios. Então, isso tem que ser especificamente perguntado para o seu médico, para saber o que você realmente toma e tudo mais. Vai anotando aí, gente, para vocês, tá? Eu preciso disso. Anota e pergunta. Cola cirúrgica. A cola cirúrgica, gente, pelo que eu vi também, não é todos os médicos que oferecem. O meu, eu paguei à parte. Eu paguei R$700 diretamente no hospital. O meu médico combinou comigo, falou, olha, a cola cirúrgica é assim, assim, assado, eu recomendo, nananana. Então, eu já fui no hospital, ciente que chegando lá, eu ia falar, enfermeira, eu vou optar pela cola cirúrgica e tal. Aí, lá mesmo, a gente faz o pagamento da cola cirúrgica, que é um valor à parte. Já ouvi dizer que
Teve uma conhecida minha que pagou R$ 1.200 na cola cirúrgica. Então, acho que isso é muito de hospital, muito do médico. Também teve amiga minha que fez cirurgia e o médico nem sequer comentou da cola cirúrgica, tá? Então, eu aconselho, pergunta pro seu médico, tá? Laxante pode tomar? Pode. Gente, esse é um momento muito difícil da vida. Natália, você teve o que você mais odiou na sua cirurgia? Intestino. Eu já sou muito constipada. Eu tenho muita prisão de ventre no natural. E eu operei numa quarta-feira. Eu tinha usado o banheiro no domingo. E eu fui utilizar o banheiro no outro domingo, sem ser o que tinha passado aqui, o outro. Então, tipo assim, eu fiquei 10 dias sem usar o banheiro. Gente, vocês não têm noção. Eu tomei vários laxantes e não funcionava. E eu já tinha conversado isso com o meu cirurgião, falando que eu tinha prisão de ventre, ele falando, anestesia pode fazer com que você sinta mais prisão de ventre e tudo mais. E aí eu falei pra ele, posso tomar desse daqui? Eu não vou lembrar o nome agora, mas é do Colox, alguma coisa assim. Ele falou, pode. Né? Então já fui, mostrei a foto, que pode. Que mais aqui? Quantos dias para o retorno? Eu acredito que aqui seja do pós, né? Então, eu operei na quarta, né? Na quinta-feira eu recebi alta, saí do hospital direto para o consultório do doutor, porque ele olhou, ele falou que ele precisava ver a circulação sanguínea do abdômen. Não sei ao certo, tá? Mas a necrose, que é aquele onde fica preto, bem escuro, a cicatriz, que aí é tecido morto, tem que fazer outra cirurgia, essas coisas assim, que eu não vou me aprofundar, porque eu não conheço. Já ouvi dizer que ela pode dar até 3 dias após a cirurgia. Então ela vai escurecendo, 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 até ficar aquele preto irrecuperável. Até onde eu sei é isso, mas tem que realmente conversar com o médico e perguntar direitinho. O que você fez na cirurgia? Eu fiz abdominoplastia, hérnia umbilical e eu fechei diástase, tá? Então, a diástase, quando fecha, não é todos os médicos que fecham, tá? Tem que já deixar combinadinho se ele vai fechar, se ele vai retirar a hérnia e tudo mais. A diástase, ela fechou daqui em cima até embaixo. Então, é a primeira coisa que eu senti, que eu já relatei para vocês. Quando eu fui me alimentar, que eu fiz isso aqui, eu já senti uma coisinha aqui, não dor. Mas eu senti como se estivesse presa. E eu estava, né, gente? Estava tudo costurado. Então, até para espirrar, tossir, que os primeiros dias você quer dar uma tossidinha por conta da intubação, é bem incômodo. Então, tá. Essas outras perguntas aqui, eu vou responder no próximo vídeo, que eu vou mostrar para vocês como se deita e como se levanta, tá bom? Então, se esse vídeo aqui foi importante para você, ajudou nas suas dúvidas, quer tirar mais dúvida, pode perguntar que eu vou responder tudo que tiver ao meu alcance, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe com uma amiga aí que tem um sonho de realizar uma cirurgia plástica e curte e comente. Gente, beijo. Obrigada, até o próximo vídeo.